Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o professor Joemar e nós estamos aqui hoje reunidos para falarmos sobre a nossa disciplina de estrutura e processos gerenciais. Então, o nosso assunto de hoje será planejamento. Porém, antes de entrarmos nos tipos de planejamento, é necessário nós tentarmos entender como surgiu o planejamento, de onde veio, né? Às vezes nós começamos a falar de muita coisa, mas não sabemos de onde ele veio, de onde surgiu. Então, segundo José Faria, o planejamento ele é tão antigo quanto a história. A construção das pirâmides egípcias não se concretizou sem que tivesse sido elaborados complicados planos e projetos. Para se elaborar uma pirâmide, precisa-se, claro, de muito planejamento. E a pirâmide também não iria existir sem que os administradores tivessem se preocupado com a alimentação de milhares de trabalhadores, escravos e soldados, assim como planejado o transporte dos enormes blocos de granito originários de local na região sul do Egito. Então, pode-se entender, segundo José Faria, que o planejamento ele é muito antigo, né? Planos e projetos também disciplinaram outras construções importantes. Por exemplo, dos aquedutos construídos pelos romanos, os canais de irrigação da Mesopotâmia, os templos e fortificações das cidades antigas, templos astecas, pirâmides maias, palácios indianos, muralhas chinesas, enfim, uma infinidade de projetos desenvolvidos pelo homem que, sem planejamento, dificilmente teriam sido realizados. Não obstante, com raríssima exceção, o planejamento, tal qual hoje conhecemos, era quase que exclusivamente usado como arma de guerra, e ao qual se denominava estratégia, ou arte dos generais. Então, senhores, pelo que nós falamos até agora sobre a origem do planejamento, nós podemos observar a importância dessa disciplina, a importância do administrador compreender e entender para que serve o planejamento. Vamos ao próximo slide. Então, continuando, nós precisamos entender que o planejamento é o primeiro pilar da administração. É o primeiro pilar de uma estrutura na montagem de um processo. A armadilha do pote de mel esclarece bem a importância do planejamento. O caçador de ursos não caça a sua presa. É quase impossível pegar um urso que sabe que está sendo caçado. E ele fica sempre feroz quando qualquer bicho, quando você encurrala, ele tende a atacar. Então, o caçador, ele coloca a armadilha com isca de mel. E dessa forma ele prende o urso. Ou seja, o caçador ele não se exaure, nem arrisca a sua vida. Coloca a isca e fica esperando. Esse é uma das melhores estratégias, um dos melhores planejamentos para se pegar um urso.
Agora, sabendo a origem do planejamento, nós precisamos entender que o planejamento ele se subordina a uma filosofia de ação. Segundo a Koff, aponta 3 tipos de filosofia de planejamento. Um deles é o planejamento conservador. O planejamento conservador ele prepara a empresa para a estabilidade, busca a manutenção do sistema, conservando as suas práticas atualmente vigentes e assegura a continuidade do sucesso, operando em um ambiente previsível e estável. O planejamento conservador ele procura manter a manutenção daquilo que está funcionando, ou seja, se baseia mais naquela filosofia de que time que está ganhando não se mexe. Vamos ao próximo slide. O planejamento otimizante ele opera na base da melhoria, da inovação, visando assegurar a reação adequada para as frequentes mudanças, operando em um ambiente dinâmico e incerto. O planejamento otimizante, diferentemente do conservador, ele já busca melhorar, ele já busca inovar. Já o planejamento adaptativo, que é predominantemente aderente no sentido de ajustar as demandas ambientais, a se ajustar às demandas ambientais e preparar-se para as futuras contingências, ele é um pouco mais agressivo do que o otimizante. O otimizante ele se baseia na melhoria, na inovação, mas o adaptativo ele é bem flexível e a cada movimento de mudança ele já se adapta. Então nós podemos entender que o planejamento ele pode ser definido e deve como a tomada de ações antecipadas. Os bons guerreiros, senhores, fazem os outros irem até eles e não vão até os outros. Este é um planejamento estratégico de vazio e cheio na relação do eu com o outro, na verdade, do eu com o inimigo. Se você induz o adversário a vir até você, a força dele se esvazia, desde que você não vá até eles. A sua força vai ficar sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedra em ovos. Segundo Zhang Yu, que foi um comentarista do século XI sobre a arte da guerra. Então, a estratégia, o planejamento, na verdade, eu sempre falo de estratégia, mas na verdade nós vamos ver mais à frente que o planejamento ele se divide em planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento é fundamental, principalmente na guerra. E o que nós vivíamos nas empresas? Competição, competitividade. A empresa que melhor planeja é que se mantém no topo. Mas nas atuais circunstâncias, na verdade, é que sobrevive. Vamos ao próximo slide. Então, senhores, nós já vimos até agora que o planejamento ele tem uma filosofia, tem as suas filosofias, né? A filosofia do planejamento ele pode ser conservador, ele pode ser otimizante, ele pode ser adaptativo, mas ele também tem os seus níveis e os seus tipos. Então, o planejamento ele pode ser enquadrado em 3 níveis organizacionais. Muito cuidado, porque em concurso público, isso é muito cobrado. As pessoas confundem muito os níveis organizacionais com os tipos de planejamento. Planejamento, no seu nível organizacional, ele é classificado como institucional, intermediário e operacional. Planejamento
quanto ao seu tipo, ele é estratégico, tático e operacional. Certo? Então, muito cuidado com essas definições. Qual é a filosofia do planejamento? Conservadora, otimizante e adaptativa. Quais são os níveis do planejamento? Institucional, intermediário e operacional. Quais são os tipos do planejamento? Estratégico, tático e operacional. Certo? Vamos então ao próximo slide. Aí vem então as suas diferenças, né? O planejamento estratégico é o planejamento mais amplo e abrangente da organização. E aí existe uma grande diferença entre estratégia e tática. A definição do conceito de estratégia vem de um antigo conceito militar que se define como a aplicação de forças em larga escala contra algum inimigo. Em termos empresariais, estratégia é a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir objetivo de longo prazo, não de curto prazo. E que são recursos? Recursos são os meios necessários para uma organização atingir o seu objetivo. Então, observem bem que a estratégia ela tem uma visão de longo alcance. Tem uma visão global. E já a tática é um esquema específico de emprego de recursos dentro de uma estratégia geral. No plano militar, a mobilização da tropa é uma tática dentro de uma estratégia mais ampla, que na verdade é vencer a guerra. No plano gerencial, o orçamento anual ou o plano anual de investimentos é um plano tático dentro de uma estratégia global de longo prazo, que pode ser ganhar o mercado, certo? Então, a estratégia, visão de longo prazo. A tática, uma visão mais específica dentro dessa visão geral da estratégia. Vamos ao próximo slide. Então, a estratégia, ela envolve a organização como uma totalidade. A tática refere-se a cada departamento ou unidade de organização. A estratégia é um meio como alcançar objetivos organizacionais. A tática é um meio para alcançar objetivos departamentais. A estratégia visa a organização, a tática visa o departamento, mais específico. A estratégia ela é orientada para o longo prazo, como eu já falei, e a tática é orientada para médio e curto prazo. A estratégia decide pela alta administração da organização, é decidida pela alta administração da organização. E a tática é de responsabilidade de cada gerente e departamento ou unidade da organização. O planejamento tático é o planejamento feito em nível departamental, já que a tática ela se refere ao departamento. Obviamente, o planejamento tático é o planejamento que está girando no âmbito departamental. É definido por cada departamento da empresa, ou seja, cada departamento monta o seu plano, o seu planejamento tático, obviamente observando a estratégia geral da empresa. E o planejamento operacional? O planejamento operacional é o planejamento feito para cada tarefa ou atividade. O planejamento operacional gira dentro das operações da empresa, das tarefas que ela tem que realizar. Agora observe bem. Existe a filosofia do planejamento, mas nós também temos alguns princípios do planejamento. O princípio da definição do objetivo. Não existe
planejamento sem objetivo. E o princípio da flexibilidade do planejamento. Nenhum planejamento pode ser inflexível. Ele precisa dar margem, até o conservador, ele precisa dar alguma margem de flexibilidade, para que ele possa dar continuidade durante o seu funcionamento. Certo? Então, é isso. No mundo de hoje, nosso grande problema, talvez até social, gira em torno da gestão. A gestão pública, a gestão hospitalar. Nós vivemos um período de pandemia em que a gestão dos recursos, nós não vemos, assim, podemos dizer que existe um grande planejamento em cima disso, né? Existe uma falta de conhecimento de gestão na nossa sociedade que realmente não nos leva à frente para podermos atingir os objetivos com eficiência e eficácia. E os senhores amanhã serão administradores, serão gestores, serão gerentes, serão líderes de empresas e necessitam planejar. O planejamento não é só organizacional, não. O planejamento também é familiar. O planejamento é financeiro. O planejamento é mercadológico. Ou seja, em todas as áreas o planejamento tem que existir. O planejamento de uma operação tem que existir. O médico ele tem que planejar. O engenheiro tem que planejar. Ou seja, essa é uma matéria fundamental e importante para todos vocês. Tudo bem? Então, acho que por aqui é só. Muito obrigado.